do Livro dos Espíritos. Só esqueci aqui de cumprimentar o Jorge Delfino. Boa noite, seja bem-vindo, Jorge. Gente, nós paramos na questão 166 do Livro dos Espíritos. E nós estamos falando justamente neste capítulo da pluralidade das existências. Falar da pluralidade das existências é tocarmos exatamente num ponto, reencarnação, que, como nós já dissemos em outras oportunidades, são pontos polêmicos, inclusive entre algumas religiões, mas nós já identificamos, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, e ainda estamos estudando o capítulo 4, sob o título Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Estamos estudando de uma forma um pouco mais aprofundada este tema e, sobretudo, extraindo da própria Bíblia as informações necessárias para o nosso entendimento sobre a questão da reencarnação. Então, a gente deixa justamente para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo essas questões mais aprofundadas. Aqui a gente vai buscar a leitura das perguntas e respostas que Kardec fez à espiritualidade neste tema, pluralidade das existências, a reencarnação. E aqui na questão 166, que a gente inicia esse tema, Kardec pergunta: como pode a alma acabar de depurar-se? Ora, Kardec vai fazer uma pergunta exatamente para nós começarmos a analisar de uma forma um pouco mais profunda, sobretudo aqueles que ainda acreditam numa única existência. Para aqueles que acreditam numa única existência, Kardec, naquela oportunidade, faz a pergunta à espiritualidade justamente para obter a resposta. E ele obteve como resposta a afirmativa. Porque ele queria saber, olha, se eu estou aqui, se eu nasci agora, se eu só tenho essa existência, como eu posso chegar à perfeição? A perfeição não é justamente o destino de todas as criaturas? Como que eu posso chegar lá? Como que eu posso acabar de me depurar? E aí a resposta foi exatamente sofrendo uma nova encarnação. Por quê? Nós temos, primeiro, essa questão nossa, que a gente pega e avalia. E segundo, é uma questão de nós analisarmos outras pessoas, outros países. Vejam, pessoas que possuem mais dificuldades, outras raças inclusive. Os índios, principalmente no momento do descobrimento, que eles não tinham uma cultura avançada, como que poderia nós conseguirmos avaliar a criação de todos por um Deus perfeito, mas de formas diferentes, de formas distintas? Seria algo quase que inconcebível, difícil. Então, a gente já, inclusive nós estudamos aqui no próprio Livro dos Espíritos, a questão da encarnação e o seu objetivo. Qual é? A busca da perfeição. Mas espera aí, como que eu vou continuar o meu processo de aperfeiçoamento se eu não conseguir numa encarnação resolver todos os meus problemas? E aí sim, através de uma nova encarnação, através de uma nova existência. E aí Kardec vai desdobrando a pergunta, mas e como se realiza essa nova existência? Tá? Como? Aí a gente lembra da pergunta que Nicodemos fez para Jesus: mas pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo? Kardec perguntou também para a espiritualidade: mas como que vai se realizar essa nova existência? E aí ele dá sequência, porque o objetivo de Kardec não é buscar apenas e tão somente a questão material, ele procura também se aprofundar nas questões espirituais. E aí ele complementa: será pela transformação do espírito? Esta nova existência, ela vem pela transformação do espírito? E aí a resposta da espiritualidade também vai nesse sentido. Depurando-se, a alma experimenta essa transformação. Porém, continuam eles, é necessária a vida corporal. E aí a gente lembra, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer o rei de novo. O que é ver o reino de Deus? É nós temos uma visão mais ampliada inclusive neste planeta onde nós estamos, porque às vezes a gente olha para o lado, olha para um vizinho, olha para um irmão, olha para outras pessoas, ou olha para um país onde nós estamos, nós não conseguimos identificar aqui o reino de Deus. Por quê?
porque infelizmente nós só enxergamos o reino do eu. E o reino do eu, muitas das vezes, ele está totalmente deturpado. E aí nós começamos a tecer críticas. Olha, isso não poderia acontecer, não poderia ser dessa forma, isso está tudo errado. Mas por quê? Porque eu apenas enxergo o reino do eu não enxergo o reino de Deus. E o reino de Deus, como o próprio Cristo disse, que nós precisamos nascer de novo, este reino de Deus, ele é formado por todas as criaturas, que também são criaturas divinas, independentemente do nível evolutivo em que elas se encontram. Nós já estudamos a escala espírita, lá na partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Então, este mundo em que eu habito, mundo de provas e expiações, com todas essas diferenças, é um reino de Deus? É, mas como é que eu vou conseguir enxergar? Nascendo de novo. Mas nascendo de novo em que sentido? Como diz Kardec, se transformando, ampliando a sua capacidade, ampliando a sua visão. Então, nestas diversas existências, eu vou aprendendo, eu vou tendo a oportunidade de assimilar mais conhecimentos e informações. E aqui, se vocês me permitam, eu vou abrir um parênteses, até para tentar explicar, sobretudo do ponto de vista dessa união do espírito com a matéria, essa necessidade da reencarnação, ou como a ciência humana, a ciência física hoje, nos ensina ou nos explica este processo de evolução e de transformação. E nós podemos explicar ou entender com uma palavra muito simples, aquilo que nós chamamos e que a ciência chama de neuroplasticidade cerebral ou neuroplasticidade neuronal. Gente, os nossos neurônios ou o nosso cérebro é exatamente aquela parte do corpo que coordena, que comanda a nossa vida. A gente pode dizer e podemos associar com muita tranquilidade a todas as nossas funções ao nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele emitindo aquilo que nós chamamos de neurotransmissores, que são exatamente essas partículas responsáveis por fazer a comunicação com o nosso corpo todo, eles são produzidos justamente no nosso cérebro. Os nossos neurônios têm uma função primordial, sobretudo neste processo de aprendizagem. Para quê? Para que nessa transformação que Kardec propõe para as nossas reflexões, tá? Para que nessa transformação nós, ou o ente central, o espírito, ele possa e consiga dominar e controlar todas as funções do nosso próprio corpo. Até interessante, num grupo de WhatsApp que nós fazemos parte, o Paulo respondeu uma pergunta de uma companheira nossa sobre aquela frase de Jesus, né? Vós sois deuses. Gente, o nosso cérebro, ele é de uma capacidade fantástica, que nós podemos, quando Jesus disse, a tua própria fé te curou, que nós somos capazes de fazer coisas que Jesus fazia e muito mais, é exatamente por isso. Mas para isso, a gente precisa desse processo evolutivo. E o conhecimento de nós mesmos, sobretudo do nosso cérebro, e dessa capacidade que ele tem de se comunicar com todo o corpo para modificar aquilo que precisa ser alterado, é exatamente que vai nos conduzir a essa perfeição. Então, quando a gente fala dessa neuroplasticidade, é exatamente essa capacidade de o nosso cérebro se adaptar às novas informações, se adaptar à nova sociedade, se adaptar a novos conceitos e, sobretudo, aos conceitos de moral que nós precisamos aprender. Porque o principal objetivo da criatura, neste processo evolutivo, é ele proceder da forma correta e adequada em todos os momentos, com todas as pessoas, respeitando os limites de cada um, respeitando a capacidade de cada um. Isso está na própria lei. Questão 629, que é moral? É a regra do bem proceder. Então, essa evolução moral que nós estamos buscando será exatamente através desse processo. E o que acontece? Quando nós estamos no plano espiritual, a gente encarna, o nosso
cérebro, ele vai tomar ou adotar os formatos que o nosso corpo espiritual ou que o nosso perispírito já conseguiu desenvolver e avançar. Então, quando a gente fala, e na doutrina espírita isso é comum, não basta você morrer para virar santo. Por quê? Porque isso não acontece. O simples fato de você desencarnar não significa que você já aprendeu e detém o conhecimento de todas as coisas. Por isso que existe a reencarnação, para que em contato com a matéria, nós vamos aí aprendendo todas as leis que regem a matéria. É nisso que consiste a evolução. E a reencarnação, como diz Kardec, como a gente não conseguiu aprender tudo numa, nós viemos em outras para continuarmos aprendendo. E aí, a cada nova incursão na carne, o nosso cérebro vai se ampliando, os nossos neurônios vão aumentando a sua capacidade de coletar informações. E essas informações é que vão, através da neuroplasticidade, moldar o nosso cérebro, preparando-o principalmente para o futuro, para o conhecimento de todas as coisas, para novas encarnações. É nisso que consiste o progresso, tanto o progresso material quanto o progresso espiritual e o progresso moral. O progresso material, o que nós falamos estudando lá no livro A Gênese? Não tem essas imigrações e emigrações? Não tem esses grupos de espíritos que voltam ao plano espiritual e aqueles que vêm para o plano corporal? Você aprende alguma coisa lá e traz para cá, e você vai aperfeiçoando a matéria, vai aperfeiçoando as formas de vida. A reencarnação tem essa função. E vejam, nessa questão do corpo físico, a neuroplasticidade ela é importante porque a gente vai ver em outras perguntas mais adiante que o espírito não consegue aprender e assimilar e, sobretudo, praticar tudo no plano espiritual. Se ele deixasse tudo no plano espiritual, ele iria ficar estacionado. Por quê? Porque é exatamente em contato com a matéria que ele deve colocar à prova todo o seu aprendizado. E é exatamente em contato com a matéria que ele vai ampliando a sua própria capacidade. É vencendo todas as informações que este corpo, que esta matéria e que este planeta é capaz de nos conceder, que nós estaremos preparados para avançarmos para outros planetas. Então, as coisas vão funcionando mais ou menos dessa forma. E este processo de neuroplasticidade que a gente está falando, a cada encarnação a gente vai ampliando. E daí, eu vou abrir um outro parênteses para tentar ajudá-los a entender, pelo menos da forma como eu consegui entender. Tá? Até o Rodinei pergunta aqui, quando no plano espiritual nosso conhecimento fica mais aguçado. No plano espiritual, a gente tem a nossa consciência está mais desperta e liberta, a gente vai assimilar sim algumas informações, mas a evolução ela vem exatamente com a prática desses conhecimentos, dessas informações. Tá? Então, daqui a pouco, Rudinei, a gente vai comentar dessa questão do esquecimento do passado. Fique tranquilo. Aí a gente adentra um pouquinho mais, aí depois você me lembra dessa questão, tá? Dessas recordações das outras encarnações. Bom, então, abrindo um parênteses, como eu disse para vocês, gente, nós estamos, como muito tem se dito, num período de transição. E nesse período de transição, o que a espiritualidade fala muito? Olha, muitos espíritos estão tendo a sua oportunidade de reencarnar exatamente para saber aquilo que aprenderam. Tem seres que passaram séculos sem reencarnar e que vieram agora reencarnando nesse momento de transição exatamente para passar por esse período de provas. Olha para vocês verem, se você fica muito tempo no plano espiritual sem reencarnar e você reencarna, o seu perispírito ele está limitado, principalmente, lógico, a esses conceitos que você adquiriu, mas também ele encontra-se limitado por aquilo que você fez do próprio perispírito nas suas existências anteriores. Então, nós vamos encontrar hoje, por exemplo, uma deturpação de valores morais muito grande.
Mas por que acontece essa deturpação de valores morais? É porque no cérebro destes seres que ficaram muito tempo sem reencarnar, eles ainda detêm aquelas informações e, sobretudo, aquelas vivências, aquelas experiências dos conceitos morais que eles tinham naquela época. Por isso eles reencarnam, para que neste período, sobretudo naquele período da infância, com a apreensão de novos valores, eles possam executar essa neuroplasticidade ou essa modificação do seu cérebro para a assimilação de conceitos novos. Então, muitas pessoas que vêm aqui, que parece que têm comportamentos bárbaros, são seres que tinham os mesmos comportamentos. E às vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa merece isso ou merece aquilo. A gente joga uma condenação. Mas muitas das vezes esses seres estão avançando e muito. Por quê? Porque pelo período que ficaram desencarnados, eles não tiveram condições de assimilar todos os conceitos e valores morais. Então, ainda trazem os requisitos, aí sim, né, Rodinei, dessas outras encarnações no seu próprio corpo perispiritual. E aquilo que para eles era normal, continua, entre aspas, sendo normal. Mas quando eles estão, principalmente defronte de novos conceitos da sociedade, eles encontram-se ou eles ficam limitados por essa sociedade. E limitados pela sociedade, eles são obrigados a repensar os seus valores. E este processo de aprendizado e, sobretudo, de novos valores é que vão contribuir com esta modificação do cérebro, com essa neuroplasticidade. Gente, o negócio é tão interessante que não é apenas e tão somente, a gente está olhando aqui do ponto de vista do Brasil ou de um país de terceiro mundo. Recentemente, acompanhando uma palestra do Raul Teixeira, ele fala exatamente isso, dessa mesma forma, tá? Eu sempre tive esse pensamento, algumas outras pessoas já tive a oportunidade de conversar com elas, e eu também pensava assim, justamente por conta desses conceitos. Mas Raul Teixeira falou uma coisa bem interessante. Por exemplo, você pega um espírito que reencarna, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele é obrigado a viver de acordo com as leis que regem aquele país. Mas não significa que ele seja um espírito mais evoluído. Ele está sendo o quê? Moldado pelas leis humanas para que ele possa aprender. E através dessa faculdade da neuroplasticidade, ele vai modificando os seus valores morais. Ele vai modificando os seus neurônios, o seu cérebro, para evoluir e chegar a este patamar de ser mais avançado. Então, ele está lá e ele cumpre as leis, não é porque ele é um espírito avançado, é porque ele sabe que se ele não cumprir, a punição vai ser muito mais severa. Por que vai ser mais severa? Porque o país impõe esses limites. Por isso, a gente sempre fala da questão da liberdade. Só é feliz quem é livre. E quem é livre? Somente aquelas pessoas que estão preparadas para assumir responsabilidades. Então, será que pessoas que estão morando, vivendo em países mais desenvolvidos, países que têm uma rigidez na sua legislação, será que são pessoas que estão preparadas para toda e qualquer responsabilidade? Nem sempre. Eu gosto de citar esse exemplo, lógico, não querendo menosprezar a pessoa, mas só para vocês pensarem, refletirem comigo. Naquele período que as Olimpíadas foram aqui no Brasil, nós tivemos um atleta americano que chegou num posto de gasolina, a cometer algumas coisas e chegou a mentir. E ele é o quê? Ora, é um atleta e um atleta de um país desenvolvido, Estados Unidos. Mas por que ele teve aquele comportamento aqui? Olha, o comportamento dele não deveria ser de pessoas de um país desenvolvido? Não, mas ele teve um comportamento mais ou menos parecido. Por quê? Porque ali foi lhe dado liberdade. Então ele não tinha os limites que o país colocava nele. E sem esses limites ele mostrou aquilo que ele realmente era. Mas por quê? Isso é o que está lá no seu próprio cérebro. Então, é só para mostrar para vocês o porquê que essas reencarnações são necessárias para nós irmos avançando um pouquinho nesta apreensão de novos conceitos, na apreensão de novos valores.
E aí a gente analisa o ser, o espírito, como um ser imortal. Esqueçam se ele está habitando num país ou em outro. Isso não vai fazer diferença. Nós temos que estar preparados para responsabilidades de qualquer monta, tá? Deixa eu ver o que a Eveline colocou aqui. Sim, esse é um dos problemas, Eveline, porque a gente encontra, inclusive, nos meios religiosos, esses preconceitos. A gente vê e a gente percebe, tá? Inclusive em meios religiosos, pessoas que têm dificuldade de comentar determinados assuntos, determinados temas. Eles são limitados pela religião. Sim, eles não vão comentar, mas lá no íntimo, eles não vivenciam esta nova moral que nós estamos aprendendo com Cristo. Por isso que o conheça-te a ti mesmo, ele é importante. Perante a sociedade, nós temos uma máscara. Nós temos uma personalidade. Agora, quando nós estamos sozinhos, nós temos outra, a nossa forma de pensar. Então, esses novos conceitos, esses novos valores, é que vão formando o nosso cérebro, que vai ampliando a nossa capacidade, os novos conceitos, a nova moral, podemos assim dizer. Sem reencarnação, infelizmente, nós teremos essa dificuldade. Então, vocês imaginam uma pessoa, citei o exemplo do atleta dos Estados Unidos. Enquanto ele está morando nos Estados Unidos, ele respeita a lei de lá. Ele saiu de lá, ele veio para cá, ele já achou que poderia avacalhar com tudo. Então, ele não era um ser evoluído. Aí, nós entramos na questão de nós no plano espiritual. Lá no plano espiritual tem todos os limites que você vai respeitar. Ó, você está no nosso lá, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Opa, beleza. Você é limitado pelo comportamento da maioria. Mas e se te deixasse livre? O que você faria? Então, a reencarnação exatamente vai proporcionar isso para nós. Sim, Valdete, muitas reações nossas são exatamente consequências, eu não vou nem dizer de vidas pregressas, mas são consequências da nossa falta de conhecimento, daqueles valores que nós já acumulamos e que estão presos, que estão fixados em nós. A gente está em processo evolutivo e às vezes no passado nós não evoluímos o bastante. Por isso que a gente, para se depurar, precisamos de novas encarnações. E a cada novos aprendizados, a gente vai mudando os parâmetros. E aí na próxima encarnação, coisas que a gente não fez agora, a gente já vai saber, opa, isso aqui eu não posso fazer. Então, é fruto desse conhecimento que a gente vai adquirindo. Então vocês imaginem, você está lá no primeiro ano primário e de repente você faz uma conta errada. Você fez aquela conta errada, tá? Ninguém te corrigiu, você acha que para você ela está certa. Você chega lá no segundo ano, você vai fazer do mesmo jeito, só que ela está errada. Aí de repente lá no segundo ano, o professor ele vai falar assim para você, olha, não é dessa forma que se faz, o correto é assim. E aí você assimila. Então aquilo que você fazia errado no primeiro ano, chegou no segundo ano, alguém te corrigiu, te consertou e você aprendeu. No terceiro ano, aquele problema você não vai ter mais, aquela falta você não vai cometer mais, aquele erro e aquele equívoco já assumiram. Por quê? Porque você aprendeu a fazer. Então, a cada encarnação são novas experiências que nós vamos experimentando para nós não agirmos errado. E o que acontece com boa parte dos espíritos nessas reencarnações? Como diz aqui a Valdete, às vezes nós cometemos os mesmos erros das existências anteriores. Por isso que nós não conseguimos aprender e não conseguimos evoluir. A gente aprende muito pouco e como diz André Luiz, 30% consegue praticar 30% daquilo que foi programado. É muito pouco. Por quê? Porque a gente sofre essa influência. O nosso cérebro, tá? Tanto é que a gente é guiado por ele. Se você pensa de uma forma, ninguém vai te convencer que é essa forma que você pensa. Não, você que precisa se autoconvencer-se de que aquela não é a maneira correta. E aí como é que você vai aprender? Nossa, nós temos muitas formas de aprender. Nós vamos aprender pela dor, nós podemos aprender pelo amor, nós podemos aprender pelos relacionamentos.
Nós podemos aprender pelas reflexões, tá? Então, são nessas novas experiências que a gente vai acabando de se depurar. Então, é isso que Kardec procura trazer aqui, quando ele vai falar de transformação. A transformação acontece assim, o espírito encarna num corpo, esse corpo vai apresentando para ele novas oportunidades, novas experiências, ele vai modificando pela neuroplasticidade o seu próprio cérebro, os seus neurônios, e a partir daí ele vai, com essas novas mentalidades, fixando tudo o que ele precisa, se preparando para novas oportunidades para frente. Sim, é isso mesmo, Marinha. Muitas reações já estão lá na nossa memória. Nós não temos, a não ser que você, vamos contar até 10 antes de reagir, e aí você começa a analisar, e principalmente usando o parâmetro do Cristo. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, olha, Jesus, o ser mais perfeito que pisou nesse planeta, é o parâmetro que nós devemos adotar como modelo e guia. Se Jesus estivesse aqui, como que ele faria? E aí você vai modificando a sua reação. Você modifica a sua reação, você modifica a sua forma de pensar, você assimila valor diferente no seu cérebro, e aquilo ali vai ficando fixado, até você realmente aprender e não errar mais. O Rudinei coloca aqui, o espírito do Chico, por exemplo, você já evoluído, se reencarna e continua na doutrina. Ele saberia de alguma forma sobre a sua última existência? A gente sabe sim que o Chico tinha conhecimento de algumas existências. Inclusive, gente, personagens que conviviam com o Chico, tá? Eles sabiam das experiências de existências anteriores, tá? Principalmente Neio Lúcio tem alguns livros, e desses livros ele conta um pouquinho da vivência dos seres que estavam ali reencarnados naquela oportunidade. Então o Chico tinha muito esse conhecimento, mas por quê? Porque ele não se deixava influenciar por estas informações. Nós é quem não estamos preparados. Seres mais avançados, evoluídos, eles podem saber por quê? Porque aquilo não vai influenciar a vida deles. E eles sabem o que eles podem falar para os outros ou não. O Chico tinha essa capacidade. Então, ele não saía por aí falando para todo mundo o que aconteceu. Não. Por quê? Porque por ser mais avançado e evoluído, aquilo não influenciaria. Diferente de nós. Porque, como todos vocês estão colocando aí os exemplos e citando, as reações que nós temos hoje e o nível de conhecimento de evolução moral que nós temos, se eu souber que a minha esposa, ou com o meu filho, ou com o meu marido fez alguma coisa de ruim comigo, pode ser que eu parta para cima dele e não perdoo jamais. E vou ficar jogando aquilo na cara dele direto. Nós, com a nossa evolução, infelizmente, ou involução, se eu posso assim dizer, nós não temos condições de saber do passado, mas o Chico, com certeza, teria. O Paulo ainda está até lembrando, geralmente, quando nós vamos programar, né, Paulo, as nossas reencarnações, a gente até faz aquela programação, eu quero fazer, e a espiritualidade falou que não, calma, não é assim, você ainda não está. Por quê? Olha, eles conhecem aquela neuroplasticidade, eles têm o desenho da nossa própria estrutura, e lá no plano espiritual a gente não consegue mentir. Então, eles sabem, aí fala, não, calma, vamos dividir aqui nessas prestações, deixa você pagar isso aqui numa outra, e aí, realmente, a gente vem e acaba, muitas das vezes, se decepcionando. Principalmente quando a gente volta e fala, nossa, eu programei tudo isso e eu não fiz. E aí a gente fica realmente chateado, mas é algo muito delicado. Por isso nós estamos tendo essa oportunidade agora de aprender, de revermos estes conceitos. Porque, gente, na questão 167, veja, olha para você ver, hoje praticamente no programa inteiro nós comentamos uma questão do Livro dos Espíritos. Tudo bem, igual eu falei que nós não temos pressa, o objetivo é nós aprendermos. Mas vocês estão vendo quanta profundidade que existem nesses questionamentos que Kardec fez? Agora veja, a questão 67, ele já pergunta basicamente um pouco do que nós discutimos. Olha, qual é o objetivo da reencarnação? Olha, está aí o objetivo da reencarnação.
o aperfeiçoamento, buscar o aperfeiçoamento da criatura, contribuir com o aperfeiçoamento da sociedade e, é claro, uma oportunidade que nós temos de reparar os nossos erros, reparar os nossos equívocos. A reencarnação tem essa finalidade, tá? Então nós poderíamos dizer uma tripla finalidade: buscar o nosso aperfeiçoamento, o aprendizado, aprender coisas novas, auxiliar no aprendizado e na evolução da sociedade em que vivemos, principalmente pelo nosso trabalho, tá aí a evolução intelectual, aquilo que a gente comentou das emigrações e imigrações, e também expiar o nosso passado. E eu gosto de citar um exemplo assim muito simples e claro. Se você numa existência anterior tirou a vida de alguém, matou alguém, praticou um homicídio, gente, que vida que você tirou? A vida corporal. Agora você vem e para você expiar, o que você vai fazer? Você vai dar vida àquela pessoa. Você vai ser pai ou mãe de alguém que você tirou. Então você não está reparando o seu erro? Eu tirei a sua vida, agora eu estou dando a sua vida. É assim que funciona. Então, essa oportunidade, e aí é claro, nós vamos cair lá na questão da justiça das reencarnações, que são perguntas um pouco mais para frente que nós vamos ver. Até a gente estava até programando ver hoje, mas a gente não conseguiu, mas não tem problema não. Quando falar de justiça das reencarnações, a gente vai entender bem essa questão da expiação e da própria reparação. Vamos ver a dúvida do Pedro aqui. Quando eu desencarnar, eu vou saber quem eu sou, saberei que morri ou ficarei preso num sonho. Pedro, sugiro você inclusive acompanhar os nossos estudos da terça-feira do livro Céu e o Inferno. Por quê? Lá no Céu e Inferno a gente está estudando agora os exemplos da segunda parte. Na segunda parte a gente está no começo, nós estamos estudando os espíritos que desencarnam na condição de felizes. E os espíritos que desencarnam na condição de felizes, a gente está percebendo o quê? Eles têm ali espécie de um sono, um sonho, e logo logo eles despertam e conseguem se reconhecer no plano espiritual. Então os espíritos felizes, eles não têm dificuldades de se reconhecer. Só o tempo da perturbação deles que é diferente. Alguns vão poucas horas, outros vão um pouquinho mais de horas. Mas a gente vai perceber para frente que tudo vai depender do próprio espírito, do tipo de vivência que ele teve. Porque este período de perturbação, neste momento de transposição, ele pode ser grande ou ele pode ser pequeno. Ele pode demorar horas, dias, meses ou até anos. Tá? Então, para você saber, você tem que exatamente conhecer um pouquinho e principalmente aqueles aspectos que nós vimos lá no Céu e Inferno. Por isso te recomendo, busque na página da AME os estudos que nós fizemos desse livro, ou então tem a minha página lá no YouTube que eu coloquei separadinho lá, tudo do Céu e Inferno, todos os livros eu coloquei com o nome certinho. Busca lá, que aí você consegue acompanhar esse raciocínio, principalmente na segunda parte do Céu e Inferno, sobre este período, ok? Então, espero ter auxiliado um pouquinho. E você vai estudando conosco o Céu e Inferno nas terças-feiras, que aí você vai aprofundando e você vai ver que como é que essa dúvida vai ser sanada. Eu espero que eu tenha auxiliado um pouquinho, tá? Mas aí depois, quando eu for comentar aqui a sua pergunta, eu já coloco mais alguns detalhes para você, e mais alguma dúvida, depois você entra em contato comigo que a gente esclarece. Bom, gente, então nós vamos aqui parar por aqui. Questão 166 e 167. E aí depois eu volto na nossa próxima quinta-feira na questão 168 do Livro dos Espíritos, para a gente continuar aprendendo um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa, desses princípios fantásticos. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela dedicação, pelas energias, pelas vibrações. Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.